Pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma visão completamente nova dos benefícios do serviço público para a sociedade. Eu intitulo O lucro do serviço público à sociedade. Sempre há uma abordagem de que o serviço público é gasto. Isso é uma visão economicista do serviço público. Isso não ajuda num debate eficiente sobre o que garante a melhoria da nossa qualidade de vida, né, a qualidade de vida do cidadão. É uma perspectiva empresarial sobre o gasto do orçamento. E nós estamos aqui para fazer o contraponto. A base teórica, né, que legitima essa visão preconceituosa do investimento, né, em serviço público é uma afirmação de Adam Smith, né, de que o Estado ele é meramente um custo, porque ele, por exemplo, um policial, isso é colocado, né, no livro do P.J. O'Rourke, né, quando ele comenta sobre a riqueza das nações, ele faz um resumo da riqueza das nações, que aliás eu aconselho a leitura, que um policial, não, segundo essa argumentação, né, ele não cria lucro na sociedade, ele tem um salário, né, e ele não cria nada em sociedade, né, e ele valeria menos para a economia do que uma lojinha que vende alfinete. Porque quando ela vende um alfinete, ela cria um lucro, esse lucro tem a possibilidade de gerar uma arrecadação, gera um emprego. Essa é a visão liberal que é repetida até hoje de uma maneira completamente ignorante, né? Mas inclusive pela grande mídia, essa tristeza, né? Mas isso é verdade? Não. Veja, o que não é colocado, né, nessa visão de Adam Smith, que é de 1770 e que é repetido hoje, né? Na época ele colocou porque realmente o Estado era um problema para o desenvolvimento da economia, não é o caso de hoje numa sociedade mais moderna, né? Isso que ele colocava não levava em consideração os benefícios, né, que hoje nós podemos ver do investimento em serviço público, né? Foi verificado, foi publicado no jornal que há algum tempo, né, que para o Porto de Santos, né, trabalhar 24 horas, né, vocês lembram que houve uma quebra de contrato de venda de soja para os chineses. Eles abriram mão porque demorou muito tempo para haver essa remessa, e isso foi realmente por ineficiência dos portos, né? O Porto de Santos em especial, né? Mas nós estamos com uma defasagem muito grande, demoram 36 horas para a gente carregar os containers, né? Enquanto que na Europa pode chegar até 3 horas, né? Então, enfim, até menos. Então, por conta disso, né, foi imaginado você trabalhar 24 horas. O Porto trabalhar 24 horas. O que aconteceria? O Porto de Santos é responsável por 20% de todo o comércio externo brasileiro. 20%, como o nosso comércio externo são de 500 bilhões de dólares, 20% são 100 bilhões de dólares. E foi mencionado que se trabalhasse 24 horas, haveria um aumento da exportação do Porto de Santos em 33% a 50%. Então, poderia haver o aumento de 50, né, até 50 bilhões de dólares, que é 10% de todo o comércio estrangeiro brasileiro. Para haver essa exportação de 50 bilhões de dólares, a mais, né,
que gera muito mais no entorno da efetuação dessa exportação, né? Porque há várias empresas envolvidas, tanto a que produziu, quanto as pessoas que estão empregadas para poder fazer exportação, enfim. Mas vamos ficar com esse número de 50 bilhões de dólares que é material. Sabe quantos servidores públicos seriam preciso? 400 servidores públicos, alfandegário, né? E outras pessoas, Receita Federal, talvez Polícia Federal, enfim, auditores, né? Então, enfim, 400. Vamos colocar aí que alguns ganhem 5 mil, que são pessoas mais qualificadas, alguns ganhem 5 mil e outros ganhem 15 mil. Né? Auditores ganhando 15 e outras pessoas, agentes ganhando 5, outras pessoas, né? Então, na média, vamos colocar 10 mil. 10 mil vezes 400, 4 milhões. 4 milhões de reais por mês seria o custo. Você coloca isso ao ano, 4 milhões vezes 12 dá 48 milhões. Então, um investimento em 48 milhões ao ano em servidores para o Porto de Santos funcionar 24 horas, daria 50 bilhões de dólares a mais de exportação. Isso não é um grande investimento se fosse uma empresa? É, mas não é colocado dessa maneira. Vou te dar um outro exemplo. Uma escola pública. Uma escola pública. Eu acabei de fazer aqui uma conta por alto. Normalmente uma escola tem uns 1000 alunos. 1000 alunos. Aqui no Rio de Janeiro, a média de um colégio, né, de uma escola, o custo, né, de uma escola é em torno de R$ 1.500. Você coloca aí, tem escolas de R$ 500, tem escolas de R$ 3.000, né, até mais. Então, mas a média é R$ 1.200, R$ 1.500. Vamos falar com R$ 1.500. Uma escola de R$ 1.500, né? Vamos dizer que cada criança nessa escola seja de uma família diferente. Custa, para essas famílias, R$ 1.500. Né? Cada uma está dando 1.500, são 1.000, R$ 1.500 de gasto, de custo para a vida do cidadão. É um dinheiro que deixa de ir para o comércio, né? É um dinheiro que deixa de ir para pagar uma prestação de casa, que deixa de ir para uma viagem, que deixa de ir para o curso de inglês dessa criança, né? Então, você abdica R$ 1.500.000. O custo, né, para essas famílias, né, o impacto do investimento na educação das crianças, de seus filhos, né, em uma escola, considerando uma unidade escolar somente, né, por exemplo, no município tem mais de 1.000 escolas no município do Rio de Janeiro. Então, enfim, é de R$ 1.500.000. É dinheiro que deixa de ir para o comércio, é dinheiro que deixa de ir para uma prestação de uma casa própria, deixa de ir para, de repente, uma previdência, um plano de saúde, dinheiro que deixa de ir para uma obra para reformar o imóvel, um dinheiro que deixa de ir para o turismo, né? A própria lazer dessa família, né? Enfim, está sendo colocado na escola. Então, uma escola pública, né, com 1.000 alunos, vamos colocar aí que tenha, não chega aí, deve ter mais ou menos 50 professores, né? Se cada professor, né, custar aí, vamos dizer, R$ 4.000, que é mais ou menos o que acontece aqui no município do Rio de Janeiro, que é um absurdo, deveria ser muito mais, né? Você tem aí 4.000 vezes 50, R$ 200.000 por mês, né? É óbvio que tem uns outros custos, né? Tem os merendeiras e tem, né, outras coisas, inspetores e tal. Mas vamos falar só do professor, né? Então veja, que isso aqui é um mero exemplo para você avaliar. O custo com o professor são 200 mil. É custo
ou é investimento? Porque esse custo com o professor, de 200 mil, estaria gerando uma economia para as famílias de R$1.500.000. Então, quer dizer, seriam, se você pensar em sociedade, você tira o custo do próprio desses 1.500.000, né? Vamos dizer, é um lucro para a sociedade de 1.300.000. 1.300.000 que pode ir para o comércio, que pode dar emprego, que pode, entendeu, ir para o turismo. Ninguém faz essa conta, né? Eu vou dar um exemplo para você. Adam Smith, nas palavras de P.J. O'Rourke, e os nossos liberais não dizem, né? Usam aquela máxima de que quem vende um alfinete faz mais do que um policial. Eu digo para você, isso é verdade? Claro que não. Os investimentos no Rio de Janeiro multiplicaram-se, né, por mais de 100 vezes depois que foi implantada a UPP. Quer dizer, a segurança da sociedade garante um ambiente mais propício. Claro, se você é um empresário, você não vai colocar no meio da favela que está tendo tiroteio. Se você pode colocar num bairro, né, em paz, né, e com segurança, né? Até porque gera um custo, você tem que pagar a segurança privada e tal. Então, na medida que a segurança é eficiente, você aumenta o lucro do empresariado, aumenta as opções de investimento e você atrai investimento, como aconteceu no Rio de Janeiro. Então, o custo de uma UPP, que tem 100 policiais, que ganham no máximo R$3.000, né? Deu. Então, isso dá 1.000 policiais, R$300.000 de custo policial. Nós temos aqui, agora são 30 PPs, né? Um pouco mais. Então, 30 vezes 300 mil, que custa em policiais cada PP, R$9 milhões por mês. Mas quanto gerou? Há previsões aí de mais de 100 bilhões de reais em investimento pelos próximos 5 anos, 10 anos. 100 bilhões ao custo de 9 milhões por mês. Então, ninguém faz isso porque não há interesse na sua qualidade de vida, não há uma miopia, né? Inclusive para o benefício econômico que há no investimento do serviço público. Vou dar um outro exemplo fantástico. Médicos. Quanto custa a qualidade de vida do seu filho? Se você for ver o que você gasta de plano de saúde, que para muitas famílias de classe média vai ter um custo aí de pelo menos uns R$2.000 por mês, tranquilamente, né? Fora quem paga para os pais vão ser R$1.500 cada um, né? Então pode ser um custo de R$5.000 mensais, né? Você imagina um hospital que atende quantas pessoas? Então atende, sei lá, faz às vezes, pode ser 5.000 atendimentos no mês. Então quer dizer, faça o cálculo. Alguns médicos são suficientes para colocar isso em ordem. Cada médico aí, vamos dizer que custasse R$10.000. Você paga 5.000. Estão atendendo 10.000 atendimentos, né? Tem que fazer esse cálculo direitinho. Mas você vai ver que o atendimento feito por um médico, ele público, te economizaria uma fortuna. E esse dinheiro iria para a economia, geraria emprego, gerariam outros negócios. E veja, não excluiria o atendimento privado, que é complementar, né? Mas existe um grande potencial de alavancar a economia, né? Você vê que agora, na Europa, está se discutindo, inclusive, para que o cidadão não trabalhe um dia na semana. Como está em grande recessão na Europa, eles não sabem como fazer para gerar emprego. Uma coisa que está sendo aventada né, para você ver como é que nós estamos alheios àquilo que é importante para nós e aumenta a nossa qualidade de vida. Ao invés do trabalho ser de 5 dias na semana, 4. Isso ia obrigar
sem diminuição de salário. Isso ia obrigar a criação de emprego. Tu criou emprego e ia ter é óbvio que ia ter uma pressão imediata sobre as empresas, né? Mas foi tido como completamente capaz de ser absorvido pela economia, e você criaria emprego, seriam mais pessoas recebendo para poder levar a economia à frente, né? E por último, veja, isso seria uma medida que aumenta a tua qualidade de vida. Nós não pensamos nisso, só há abordagem na mídia pelo aspecto empresarial. Então, tudo que melhora a tua qualidade de vida é custo. Entendeu? Não é avaliado os benefícios, né, sociais e econômicos até para essas empresas. Porque quanto mais pessoas ganhando dinheiro, mais gente para poder comprar carros, casas, fazer investimentos, não é verdade? Né? Um último dado. 900 pessoas morreram naquele janeiro de 2011 na região serrana. 900 pessoas morreram. Vocês sabem quantos funcionários da Defesa Civil estavam disponíveis para toda a região serrana? 5. Houve um aviso com antecedência de algumas horas de que poderia acontecer aquela tragédia, de que ia ter muita chuva. Mas não tinha servidor suficiente para ter recebido a informação e repassado. Também não tinha sistema de sirene e tal, mas eles poderiam ter feito algo através de rádio. Se tivessem recebido, computado a informação e repassado para a sociedade. Sabe quantas pessoas precisavam a mais? Funcionários da Defesa Civil que não devem ganhar mais de R$4.000, que é um salário também não considerável para a função, mas enfim, 16 mil reais por mês seria o custo de talvez ter salvado 900 vidas. Como não dá para colocar um valor em vida, vamos considerar aqui, normalmente, as condenações do STJ, né, para um erro médico em que perde a vida, ou um acidente de trânsito em que a pessoa tem culpa, né, e matou a outra pessoa, é de 100 mil a 300 mil reais. Vamos colocar 300 mil. Né? 300, vamos botar 100 mil reais. 100 mil reais, 900 pessoas, 90 milhões. Né? 90 milhões ao custo de 16 mil. Né? Isso só naquele evento. Fora que essas 900 pessoas vivas não têm valor. É um valor inestimável para seus familiares e trabalhariam a vida inteira gerando um crescimento na economia. Iriam comprar casas, iriam comprar carro, iriam botar seus filhos no colégio, pagariam, né, por isso. Então, enfim, é uma enormidade o lucro social da prestação do serviço público, do investimento em médico, para você economizar com plano de saúde, do investimento em professores, para você economizar com educação, como acontece na Europa. Né? Um alemão não paga nem colégio para o filho, nem plano de saúde, vive com qualidade, com mais dinheiro no bolso, e isso não impede a Alemanha, né, de ter o 4º maior PIB do mundo. Né? Hoje em dia parece que são mais de 6 trilhões de dólares. Então, é uma visão equivocada, assim como foi, né, o artigo do Globo falando sobre, vocês devem lembrar, custo da violência. E colocou ali 5,4% do PIB, que seria o quê? O investimento em polícia e em atendimentos de emergência por conta da violência. É uma conta interessante, é importante que haja abordagens diferentes, né, sobre a violência, né, e sobre serviços públicos, mas esse custo ficou um pouco esquisito, porque colocado o custo da violência, o investimento no policial, eu sou obrigado um pouco a ficar contra esse tipo de abordagem, porque na verdade
o policial não é um custo, ele é um investimento social de alta lucratividade para a sociedade, assim como grande parte dos servidores públicos. É um equívoco grande, nós temos de passar a abordar dessa maneira, e então, quando houver a abordagem dessa maneira que eu sugiro, vamos conseguir aí sim ver em que medida há um abuso e que esse investimento no servidor público já não dá uma grande lucratividade social. Qual é o ponto máximo do custo-benefício desse investimento em servidor? Né? Qual a quantidade de servidor público, de professor, de médico, de policial, que deveríamos ter para a demanda social para gerar o máximo de lucro social desse serviço público, incluindo salário, quantidade de servidores e salário. É isso que nós temos de fazer, gente. Gente, essa abordagem nós já fazemos, né, do blog Perspectiva Crítica. Eu peço que, em mais de um artigo, eu peço que você acesse www.perspectivacritica.com.br e nos ajude a criar um novo debate social e até apontar caminhos alternativos muito mais eficientes, né, de se informar a sociedade sobre a lucratividade do serviço público, né, ajudar os próprios jornais a terem um vetor informativo mais eficiente, porque hoje nós somos desinformados, né, pela grande mídia, tristemente.